Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Flu. Bom, com informações importantes a gente chega para trazer para você aquilo que você precisa saber. Fluminense com desfalques para o jogo contra o Santos, a gente pode ter surpresa na escalação e eu vou te explicar talvez o que fez o Beldia utilizar Bernal no segundo tempo contra o Rivadavia. Eu te explico. E o Wesley Nathan, será que o jogador vai ganhar oportunidade para começar o jogo contra o Santos? Talvez. Tem isso e muito mais, sem falar na promessa que foram feitas ali no protesto de ontem, a gente traz para você. Antes, não esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta no like, clique no gostei. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se inscreve aqui também no canal Hora do Flu. Vários produtinhos vão estar passando durante o vídeo. Você pode clicar nele. Se não for o produto que você quer, você pode escolher outro, né? Clicando pelo link, você ajuda o canal Hora do Flu. Muito obrigado, tá bom? Você não paga nada mais por isso e nos ajuda demais. Mas vamos lá, gente. O que a gente tá falando aqui? Né? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o protesto. Ontem a gente teve um protesto, nós trouxemos imagens para você ontem aqui. Se você não acompanhou o vídeo, assista o nosso vídeo anterior que tá tudo lá. E a torcida organizada do Fluminense, tá? Postou aqui, a Yang Flu, né? Postou uma nota oficial explicando o que foi dito ali. Tô aqui no Netflu e falou o seguinte: em seguida houve uma conversa, né, o que a gente quer saber, com o presidente, vice-presidente e membros da diretoria. Lembrando que, pelo que dizem, Mário não estava, tá? Mário ausente aí, Mário que é diretor-geral do Fluminense não estava aqui, né? Aí vai ter, ó, reforçamos pontos centrais, a mudança inadmissível da data do clássico, erros recorrentes da arbitragem. Cara, isso aqui é importantíssimo, tá? Falta pro Fluminense ter força na CBF, né? Porque toda e qualquer arbitragem contra qualquer um, né? Eles acabam, na dúvida, apitam contra o Fluminense. Isso é bizarro, né? Isso só mostra que o Fluminense não tem uma força nos bastidores ali, nos corredores da CBF, né? Aí, desempenho abaixo nas partidas decisivas. Isso aqui é outro ponto essencial, porque se tem uma coisa que me incomoda no trabalho de Zubeldia, é que joga muito bem, tem jogos que jogam pra caramba, mas quando o jogo é decisivo, o time deixa a desejar. O time erra, o time se treme, eu não sei o que acontece, né? O time dá uma fraquejada, beleza? E o que acontece aqui? Tudo isso foi tratado lá e parece que a diretoria, né, e os jogadores fizeram uma certa promessa, talvez, dá uma olhada. Conversa com a diretoria e representantes do elenco. Posteriormente, o clube recebeu os grupos organizados na porta, tarará, parará, parará. Entre os assuntos, o foco esteve na motivação para o aceite do adiamento, a reclamação, parará. Em resposta, né, foi reforçado que a decisão sobre o clássico não dependia apenas do Fluminense, né, mas era para o Fluminense ter se colocado como recusado, né? Não aceitado. Se a CBF ia fazer, problema da CBF, né? Então pegou mal. E vai dizer aqui, outros clubes tinham o grupo também reclamou de erros na arbitragem, né? Outra coisa que a gente falou lá. Aos jogadores questionados sobre um time se comporta emocionalmente após sofrer gols, né? Isso é verdade, é um time que morre quando sofre gols. E sobre as supostas existência de panelas, tá? No elenco do Fluminense, o que foi negado. Pô, irmão, tu imagina se eles falam, não a gente tem uma panelinha aqui boa, só joga quem a gente quer e tal. Não, galera, mas assim, tá muito claro que no Fluminense alguns jogadores podem errar mais do que outros, né? Se um errar igual o outro erra, já sai. Viu o Gemes e o Freitas, né? Freitas vive errando, tá sempre de titular. Gemes, realmente, ou Gemes, né? Fez algumas partidas ruins, já era, né? Então, assim, complicado. Aí, ó, Canóbio e Samuel Xavier foram, deixa eu colocar aí, ó, foram os mais falantes e negaram qualquer tipo de corpo mole do elenco, né? Isso é o tipo de coisa que os caras não vão falar. Não, a gente tá de corpo mole mesmo. Gente, isso não existe, não tem como, né? Mas tudo bem. Ó, o Uruguai justificou a sua declaração após o duelo da Independência, alegando que não queria se pronunciar para não ser punido pela Conmebol, ou seja, não foi uma reclamação sobre problemas internos, né? E sim irritação com a arbitragem. Então, segundo eles, né, internamente não existem problemas no Fluminense, tá? E é isso, meus amigos. Foi isso que rolou. E pelo que foi dito, os jogadores falaram com a torcida organizada, com a galera que tava lá, que se comprometeram a melhorar, a entregar melhor resultado, sabe? Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? A torcida fez a parte dela,
cobrou, tem que cobrar, e segundo eles, as coisas vão melhorar, né? Eles vão se alinhar, vão resolver e vão para cima, né? A gente espera que sim, né? Porque realmente o que a gente viu dentro de campo chama atenção, né? Uns jogadores apáticos, desanimados, pareciam que estavam fazendo favor ao Fluminense, e no Fluminense não se pode ter uma atitude dessa, né? Precisa correr, precisa dar o sangue, precisa dar a vida dentro de campo, e é isso que a gente vai cobrar sempre. Senão mete o pé, vai embora e segue o seu caminho, né? Mas é isso, meus amigos. Então, não teve promessa, né? Mas teve talvez sabe? Vamos juntos, vamos tentar, vamos conseguir, sabe? Prometemos que vão melhorar. Não teve isso, né? Mas teve palavras de a gente vai fazer o possível, vamos fazer o possível, vamos tentar, vamos não sei o quê. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos jogos, se essa postura do Fluminense vai mudar ou não, tá bom? Vamos lá, pessoal, só para trazer alguns detalhes para vocês. Fluminense enfrenta o Santos, né? Fluminense enfrenta o Santos na próxima partida. A gente tem talvez o Neymar jogando contra o Fluminense. Muita gente já achando que como posso dizer, a gente vai acabar levando o Neymar pra Copa, né? Porque eu vi muita gente falando assim, do jeito que o Fluminense tá jogando mal, o Neymar vai jogar tanto contra o Fluminense que vão acabar levando o Neymar pra Copa. Só o que me falta é ressuscitar o Neymar, né, Fluminense? Aí acabou, né? Aí ressuscita o Neymar, ressuscita a Rivadavia, ressuscita... Vamos parar com isso, né? Hein? Já chega? Mas, ó, a próxima partida do Fluminense tem problemas, tá? Tem problemas. Fluminense e Santos, né? Esse jogo, pessoal, vai acontecer na Vila, tá? Na Vila, 4 horas da tarde, Fluminense e Santos. Só que para esse jogo já tem problema, tá? Martinelli tá fora, recebeu o terceiro cartão amarelo no Fla-Flu, tá fora do jogo. Canóbio também tá fora. Com isso, surge Bernal, tá? Bernal deve ser o substituto de Martinelli. Bernal fazendo o primeiro e Hércules fazendo o segundo volante. O que acontece aqui neste caso? Deve ser por isso que o Zubeldia colocou já o Bernal no intervalo do jogo, apesar de eu entender que você colocar um jogador mais defensivo, sendo que você precisa do resultado, não pega bem. Não foi uma boa substituição. Mas uma coisa que pode justificar a entrada de Bernal é que Bernal precisava de minutos para poder ser o titular contra o Santos. Tá? Então, isso é um motivo. Esse motivo compensa? Esse motivo justifica? Não justifica. Mas deve ser por isso que o Bernal entrou. O Bernal, então, é apontado como esse substituto a Martinelli, né, para o jogo contra o Santos. Então, o meio de campo do Fluminense deve ser Bernal de primeiro volante e Hércules de segundo, podendo chegar mais na frente, chutar de fora da área, aquilo que o Hércules costuma fazer, o famoso elemento surpresa. Sobre a ausência de Canóbio, o Fluminense deve manter ali um trio, pelo menos, no lugar de Canóbio, deve ser Serna, né, e o Savarino na outra ponta, e o Ganso continua no meio de campo, tá? E eu acredito que é isso aí. Porque se não for isso, a gente vai ter a estreia de Wesley Natan como titular no Brasileirão, tá? Wesley Natan, moleque que entrou também na fogueira ali no jogo contra o Rivadavia, e também por isso deve ter entrado, né? Porque o Zubeldia já imaginou que caso o Soteldo não tenha condições de jogo, mas lembrando que é o que a gente fala para vocês, o que a gente ouve, né? Ontem a gente estava lá em Laranjeiras de novo. A gente ouve que não tem lesão de Soteldo, né? É o que a gente ouve, né? Então a gente passa o que a gente recebe, né? A gente não inventa, a gente passa o que recebe. Aí, caso o Soteldo retorne, você tem uma possibilidade de um Soteldo ali no time titular, talvez, né? Mas com a ausência dele, o Wesley Natan pode ser uma das opções aí para o segundo tempo. Lembrando que Savarino deve ir para a ponta, né? Assim como foi contra o Rivadavia, né? Ganso no meio, Savarino na ponta, na outra ponta o Serna, que é aquilo, né? Tem jogo que o Serna joga muito e tem muitos jogos que o Serna quebra a bola, né? Mas se bem que foi o Serna entrou no segundo tempo, né? O Serna entrou no segundo tempo contra o Rivadavia, só que dessa vez ele deve ser o titular. Savarino de um lado, Serna do outro, Ganso fechando o meio de campo, e na frente a dúvida, sempre tem aquela dúvida entre JK e Castilho, mas aqui já não é questão de desfalques. Mas o que a gente quer dizer é Martinelli e Canóbio fora do jogo, né? E a gente vai ter essas mudanças aí, que eu julgo que não é grandes coisas assim. Agora, estou curioso para saber
Quem vem na lateral esquerda do Fluminense, tá? Se inventar René de novo, aí, meu amigo, tem que ser fora Zubeldia. Porque não tem como. O que as pessoas vão querer que o Arana faça mais do que ele fez contra o Rivadavia para poder ser titular? Aí é aquela história que eu te falo sobre a panela. Eles vão falar que não tem panela. Mas o René, se volta pro time titular, é panela. Porque o Arana, mesmo entrando, fazendo gol, sendo importante, reserva. Pô, então não existe, né? Então existem coisas no Fluminense que precisam ser tratadas, resolvidas e questionadas, como foi questionados ali no protesto, tá? Então é isso, devemos ter um Fluminense diferente contra o Santos por causa da ausência. Já o Santos, né, vem aí tentando voltar aos trilhos também, né? É 15º com 13 pontos. Fluminense ainda com 20 pontos, ainda uma pontuação boa, né? Só que a gente precisa voltar a vencer. E a gente vai enfrentar um dos grandes problemas de Zubeldia, que é Fluminense jogando fora de casa, onde não costuma jogar bem. Já te adianto, o Santos não tá isso tudo não, tá? O Santos tá mal. Santos tá mal, né? Recentemente aí, um time que nem o Google sabia que time que era. E o Santos empatou no dia do seu aniversário. Então, assim, cara, sabe, não vamos ressuscitar o Santos não, tá, Fluminense? Não vamos ressuscitar o Santos não, tá? Mesmo com a ausência de Cano, mesmo com a ausência de Martinelli, o Fluminense tem que demonstrar um bom futebol, né? Vamos ver se esse protesto valeu por alguma coisa, tá? No mais é isso, meus amigos. Então a gente deve ter essas surpresas aí no jogo. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.